Vamos seguindo aqui, gente, para a gente ficar bem informado. José Wilson, boa tarde. Recebi o PDF, muito feliz. Depois eu vou ler. Depois diz para mim o que você achou do livro, José Wilson. Quero saber as opiniões aí de vocês para a gente entregar coisas bacanas aí para todo mundo que contribui financeiramente aqui para a Folha Democrata. Deem uma membresia de presente, tornem-se membros do canal, que é muito importante. Vamos para uma notícia do Arthur Lira, um resumo dos escândalos dele, organizado pela Agência Pública de Jornalismo, que faz um trabalho seríssimo. Depois eu vou ler algumas reportagens numa outra live sobre o trabalho deles com a ditadura militar, mas vamos acompanhar aqui rapidamente essa reportagem bem interessante. Todos os homens do presidente Arthur Lira. Vamos acompanhar aqui para todo mundo ficar muito bem informado. Entenda os 3 principais escândalos que envolvem assessores diretos do presidente da Câmara entre 2007 e 2023. Reportagem do Rubens Valente, da Alice Maciel e do Tiago Domenici. Vamos lá juntos. Há 30 anos na política, na qual ingressou por ser filho de deputado estadual que se tornou um influente senador em Alagoas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, coleciona pelo menos 3 grandes escândalos na carreira. Em comum, todos envolvem assessores diretos do parlamentar. Os 3 trabalhavam muito próximos de Lira, um deles chegou a ter a senha do cartão de crédito pessoal do parlamentar. Numa demonstração de resiliência, de uma defesa jurídica bem montada e de um bom trânsito do judiciário, contudo, Lira saiu praticamente incólume das investigações, pelo menos até aqui, enquanto seus assessores suportaram o ônus das acusações. É possível resumir a 3 pessoas que trabalharam estreitamente com Lira e depois caíram em descrédito, mas têm resistido sem emitir nenhuma palavra contrária contra o deputado ao longo das investigações. De Jair Marcelino da Silva, hoje com 67 anos, Geimerson José Gomes de Amorim, de 47, e mais recentemente Luciano Ferreira Cavalcante, que é do escândalo da robótica, de 44 anos. Em 2023, a Operação Hefesto. O mais novo escândalo ainda estava em andamento. Em 1º de junho, a Polícia Federal desencadeou a Operação Hefesto, que levou o nome de Cavalcante ao noticiário. Lotado formalmente na liderança do PP na Câmara, o assessor parlamentar é reconhecido como alguém muito próximo de Lira e que acompanha em diversas agendas e viagens. Sua mulher, Gláucia Maria de Vasconcelos Cavalcante, já foi assessora do deputado, e sua filha Maria Luísa Cavalcante é sócia do primogênito do político, Arthur Lira Filho, na empresa de publicidade Omnia 360 Comunicação e Mídia, morador de um condomínio de alto padrão em Marechal Deodoro, em Alagoas. Cavalcante preside o partido de direita União Brasil, em Alagoas. O nome de Cavalcante apareceu na investigação aberta em 2022, no momento em que os policiais passaram a averiguar as movimentações financeiras da Megalic, empresa que vendeu os kits de robótica, entre aspas, para as escolas no Nordeste. A empresa pertence a Edmundo Leite Catunda Júnior, pai do vereador de Maceió, João Pedro Loureiro, de Pessoa Catunda, do PP, conforme foi divulgado pela agência pública em abril do ano passado. Ambos são aliados políticos de Lira no Estado. Recentemente, João Catunda declarou ao podcast Política Sem Off que Lira é seu padrinho político. Não escondo isso de ninguém. Nós temos uma relação de muitos anos. É uma pessoa que sempre me ajudou, me deu a mão na política. Costumo dizer que sim, é o meu padrinho político. Arthur Lira e seu agora ex-assessor Luciano Cavalcante de Branco, em Alagoas, em 2022. No caso Megalic, a PF suspeita de superfaturamento e pagamento de propina nas aquisições feitas pelo Ministério da Educação a partir de emendas parlamentares dentro do chamado orçamento secreto. São muitos os pontos de interrogação sobre Cavalcante, que foi exonerado do gabinete da liderança do PP no início do mês, após ter seu nome ganhando manchetes como alvo da Hefesto. A PF apurou que a Megalic faz pagamentos a empresas pertencentes a um casal de moradores de Águas Claras, na região metropolitana de Brasília, e Pedro Magno Salomão Dias e Juliana Cristina Batista. A polícia logo descobriu que o casal fazia saques em agências bancárias no Distrito Federal e, na sequência, supostamente entregava esses valores em espécie em diferentes locais da capital federal. A PF passou a acompanhar Magno e Juliana fotografando e filmando tanto os provisionamentos de saque dentro das agências bancárias quanto a movimentação do casal nas quadras de Brasília.
Um desses endereços, posteriormente alvo de busca e apreensão da PF, foi um quarto de hotel no Complexo Brasil 21, local em que Luciano se hospeda quando está em Brasília, diz um relatório da PF. O apartamento 217 foi visitado pelo motorista de Luciano, o Anderson Ribeiro Josino de Jesus, após um encontro com Pedro Magno. No dia do encontro, a PF diz que houve uma intensa troca de mensagens e inúmeras chamadas de áudio entre Cavalcante e Magno. A PF detectou que Cavalcante e Magno trocaram 83 mensagens entre os dias 9 e 21 de maio passado. Além disso, eles se falaram 51 vezes por chamadas de áudio no aplicativo do WhatsApp. A PF descobriu ainda que existia um grupo de WhatsApp denominado Robótica Gerenciamento, do qual faziam parte 6 pessoas, incluindo Cavalcante e Roberta Lins, segundo a sócia da Megalic, ao lado de Edmundo Catunda. A polícia apurou que um carro utilizado pelo casal Magno e Juliana em Alagoas, uma caminhonete Toyota Hilux, está registrado em nome de um policial civil aposentado e empresário Murilo Sérgio Jocá Nogueira Júnior, porém os seus reais utilizadores proprietários seriam Luciano Cavalcante e a mulher, Gláucia. Por fim, a PF levantou dúvidas sobre a casa utilizada por Cavalcante e Gláucia. Ela foi recentemente construída pela construtora EMG, empresa que recebeu mais de R$500 mil da Megalic. No mesmo período, Edmundo Catunda, sócio da Megalic, teria transferido R$550 mil para o policial dono da Hilux. Na decisão que autorizou as buscas e apreensão em diversos endereços, o juiz federal substituto da 2ª Vara Federal de Maceió, Sérgio Silva Feitosa, escreveu que a PF enaltece que o casal Gláucia e Luciano Cavalcante figura como prováveis beneficiários finais do fluxo de dinheiro originário da empresa Megalic, transferido para as empresas de fachada do casal, de operadores financeiros e usufruídos por meio da utilização do veículo Hilux e da magnífica casa construída no luxuoso condomínio Laguna. Nas poucas vezes em que falou em público sobre a operação da PF, Lira nada explicou sobre essas atividades do seu assessor. A Globo News, ele disse que cada um é responsável pelo seu CPF, eu não vou comer essa corda, vou me ater a receber informações mais precisas e cada um é responsável pelo CPF nesta terra e neste país. Apesar da ligação entre os investigados e seu assessor, Luciano Cavalcante, e deste com o parlamentar Arthur Lira, não é alvo da Operação Hefesto, inclusive por uma razão legal. Parlamentares detentores de foro especial por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, só podem ser processados pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal em algum momento, se a PF considerar que ter encontrado indícios suficientes sobre uma eventual participação de Lira, o caso relativo ao deputado poderá ser transferido para o STF por iniciativa do Ministério Público Federal e da Justiça Federal de Alagoas, após um eventual relatório para informar os achados. Mandem superchats, gente. Mandem contribuições aí para a gente continuar desbaratando todos os escândalos aí do Arthur Lira. Um escândalo anterior, em 2007, a Operação Taturana. Arthur Lira já esteve na mira da PF em outras ocasiões. Em 2007, quando ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa de Alagoas, foi deflagrada a Operação Taturana, que levantou indícios de que o parlamentar liderava um suposto esquema de rachadinhas, de acordo com a denúncia do MPF. Assim como na Operação Hefesto, na época as investigações também chegaram a um assessor muito próximo do político, de Jair Marcelino da Silva, apontado como operador do esquema. A Operação Taturana, em 2007, investigou um esquema envolvendo a Assembleia Legislativa de Alagoas. 13 anos depois do escândalo, ele voltou a trabalhar no gabinete de Arthur Lira, desta vez na Câmara dos Deputados, onde está lotado até hoje. A PF identificou que parte dos recursos teriam sido desviados do Legislativo de Alagoas. De 2001 a 2007 saía do salário dos funcionários fantasmas e seria de Jair, então chefe de gabinete de Lira, supostamente o responsável por retirar o dinheiro na boca do caixa, uma espécie de entreposto financeiro da organização, segundo a denúncia do MPF. A ação, que começou com o MPF, foi parar nas mãos do Ministério Público Estadual em 2018, após decisão do STF que limitou o foro privilegiado a crimes durante e em função do cargo. Conforme o depoimento prestado por um gerente do Banco do Bradesco em 2007, Dejair teria descontado aproximadamente 10 cheques nominais de servidores comissionados contratados por Lira. Eu fui envolvido nessa questão lá atrás,
mas não ficou nada comprovado. Se tivesse, eu teria dito, afirmou o assessor em entrevista concedida à agência pública em 2021. Ao ser questionado se existe a prática da rachadinha no gabinete do presidente da Câmara, ele respondeu: pelo que eu conheço Arthur, há muito tempo ele não permitia esse tipo de coisa, tá certo? Nem eu permitiria. Lira e Djair se conheceram em 1989, quando o político promovia vaquejadas no Parque Arthur Filho, no município de Pilar, Alagoas, e Djair trabalhava na TV Gazeta de Alagoas. O parlamentar contratou Djair para cuidar dos eventos no parque. Ao longo do tempo, Djair se transformou em um faz-tudo de Lira. Djair tomava conta do escritório de Arthur Lira em Maceió, pensão alimentícia de Arthur Lira, quem paga é o Djair, ele pagava o colégio do filho do Arthur Lira quando o menino vivia em Maceió, cartão de saúde, quem renovava era ele, tudo. Até quando o pai tinha que comparecer no colégio, quem ia era o Djair, revelou à pública uma pessoa próxima dos dois, que prefere não se identificar. Será que é a ex-mulher do Lira? Pois é, né? A PF revelou ainda que parte do dinheiro teria sido desviado da Assembleia de Alagoas, foi depositada na conta, olha ela aí, da ex-mulher de Arthur Lira, Juliene Lins. Ela confessou no processo ter sido funcionária fantasma do ex-marido e de ser proprietária da conta que recebia o dinheiro. Além dela, as investigações apontam que Lira também teria usado 2 funcionários do seu gabinete à época como laranjas para depositar em suas contas correntes valores indevidamente desviados. Segundo os procuradores, os supostos laranjas cediam suas contas para que, por meio delas, transitassem recursos destinados ao deputado. As provas levantadas durante a operação renderam a Lira 2 condenações na esfera civil por improbidade administrativa, a primeira delas em 2012, em segunda instância em 2016, mas elas foram anuladas em abril deste ano por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Humberto Martins, do STJ. Na esfera criminal, ele foi absolvido depois que a investigação foi anulada, sob a justificativa de que deveria ser realizada pela Justiça Estadual e não pela Justiça Federal. O Ministério Público de Alagoas tenta até hoje reverter essa sentença. Lira aparentemente não se intimidou com as denúncias. Ao longo do seu mandato na Câmara dos Deputados, ele nomeou ao menos 7 parentes de Djair em seu gabinete, sendo que um deles tem indícios de ser funcionário fantasma, conforme revelou reportagem da Pública em março de 2022. Posteriormente, o próprio Djair voltou ao posto de chefe de gabinete do parlamentar. De 2011 a 2021, Lira empregou seus 2 filhos, 3 sobrinhos e a ex-mulher e uma prima de seu assessor. Todo político tem que ter as pessoas em que possa confiar, justificou Djair, a agência pública. O caso se assemelha ao de Luciano Cavalcante, que teve a mulher empregada no gabinete de Lira e depois indicada por ele a um cargo na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Assim como seu irmão Carlos Jorge Ferreira Cavalcante, a empresa pública é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e teria influência política de Arthur Lira. Um dos filhos de Djair, André Marcelino Loureiro Viana da Silva, depois de ter passado pela Câmara, também foi indicado na CBTU. O único parente de Djair que continua lotado no gabinete de Lira até hoje é seu sobrinho Luciano José Lessa de Oliveira, mas há indícios de que ele dá expediente em outro local. Lessa, que é dono de uma gráfica em Maceió, Alagoas, a 7 Comunicação Visual, foi flagrado por nossa reportagem em 2021 5 vezes no local em horário comercial. O horário de atendimento divulgado nas redes sociais da 7 Comunicação é das 9 da manhã às 22h30 da noite. Lessa coloca na calçada uma placa com seus contatos e a divulgação do seu trabalho. Banners, adesivos, placas e faixas, segundo vizinhos ouvidos pela agência pública. Ele costuma passar o dia na gráfica. Ele foi nomeado por Lira no início do primeiro mandato do deputado na Câmara, em 7 de fevereiro de 2011. Nessa época, José Lessa já tocava a 7 Comunicação havia um ano, conforme registro na Receita Federal. Abordado por nossa reportagem, ele contou que trabalhou na campanha de Lira nas eleições de 2010 a convite do tio Djair e que posteriormente foi convidado a integrar o quadro de funcionários do gabinete. Luciano disse, no entanto, que não vai a Brasília. Eu lido aqui direto com o pessoal daqui de Maceió, ele afirmou. Em 2012, também teve o escândalo do dinheiro no aeroporto.
Haviam se passado apenas 5 anos do escândalo da Operação Taturana, quando o nome de Arthur Lira voltou aos jornais de forma não exatamente honrosa. Em fevereiro de 2012, o brasiliense Jaimerson Amorim foi parado pelos agentes de fiscalização do aeroporto de Congonhas ao tentar embarcar para Brasília com cédulas de dinheiro presas ao seu corpo ou escondidas nos bolsos do paletó. Foram apreendidos 106,4 mil reais. A princípio, nos primeiros depoimentos aos agentes do aeroporto e à PF, Jaimerson desconversou e evitou a todo custo fazer qualquer ligação do seu nome com Arthur Lira. Mas logo a PF descobriu que ele era um assessor do deputado, aliás, um dos mais próximos, e que as passagens aéreas tinham sido bancadas com o cartão de crédito pessoal de Arthur Lira. No espaço de 3 anos, Jaimerson apresentou 2 versões contraditórias sobre a origem do dinheiro. A PF e a PGR também apontaram contradições nas manifestações de Lira, conforme a agência pública relatou em reportagem na semana passada, no começo de junho. Então é muito importante aqui esse trabalho da Pública, gente, porque vou até jogar esse link aqui no nosso chat, para vocês entenderem o que realmente pode ferrar o Lira e por que ele, de uma certa forma, está entrando em conflito com o governo Lula. Tô vendo aí os caras estão brigando aí no chat. Briguem, briguem, desgraçados. Briguem aí vocês que estão defendendo esse ex-presidente que foi um genocida.